Olá de novo, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a essa segunda parte da lição 135 de Um Curso em Milagres. Se me defendo, sou atacado. Então, se você está chegando aqui agora, peço que você volte no vídeo anterior, que a gente tem a primeira parte dessa lição 135. E é bem importante para a gente dar sequência ao estudo desse aprendizado, tá bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Despertar do Ser, seja muito bem-vindo à página no Instagram despertardoser.ucem. Sejam muito bem-vindos a essa sala de aula que a gente entra com Jesus e com o Espírito Santo. Eu gosto tanto desse momento que eu tô aqui com vocês, eu me sinto tão em paz, porque é um momento que eu me desidentifico dessa projeção que eu fiz desse mundo caótico, desse mundo, desse sistema de pensamento do ego que só se retroalimenta pelo medo, pelo julgamento. Então, quando a gente entra nessa sala de aula com Jesus e o Espírito Santo como professor, é uma liberação, é uma libertação. A gente volta para o nosso lugar real, verdadeiro. É por isso que a gente experimenta tanta paz. Então a gente entra para dentro dessa sala de aula com Jesus e o Espírito Santo de mãos vazias, de mente aberta, com total disponibilidade para aprender com Jesus, para que a gente dê mais um passo em direção a voltarmos a nos identificar com o ser que nós somos, com o ser verdadeiro, onde não há mais nada para buscar, nem nada para conquistar, nem nada para desfazer, porque a gente simplesmente é, assim como o nosso Criador. E a lição hoje tá longa, tá profunda, tá entrando muito dentro do sistema de pensamento do ego, para clarear pra gente tamanha ilusão que o ego criou, que o ego fez e que a gente escolheu acreditar. Então, quando a gente entra aqui para estudar juntos, a gente só está dizendo que a gente descobriu que do nosso jeito não dava certo. A gente descobriu isso, que a gente descobriu que tudo que a gente vê com o professor ego só nos leva para a dor, para o sofrimento, para o julgamento. E quando a gente experimenta o instante santo, junto com Jesus e o Espírito Santo, a gente vê o contraste. Então é nesse lugar que a gente quer ficar, é para esse lugar que a gente quer voltar, para a nossa casa de verdade. Então, a gente segue para a segunda parte dessa lição. Hoje essa lição é bem longa, o professor Kenneth fez 24 páginas, né? Somando as 4 páginas da lição, com mais os seus comentários e tudo que ele pega do livro texto e traz aqui para nós para a lição ficar ainda mais clara de entender. Então são 24 páginas, nós vamos dividir em três vídeos essa lição, se me defendo, sou atacado. Então quando a gente terminou lá a primeira parte, a gente terminou com Jesus dizendo assim: defende o corpo e terás atacado a tua mente, pois terás visto nela os defeitos. Então, se eu fico defendendo o corpo, eu estou atacando a mente, porque é da mente que vem a projeção do corpo, né? E terás visto na mente defesas, fraquezas, as limitações e as falhas das quais pensas que o corpo tem que ser salvo. Porque
foi porque eu tornei real algo irreal, eu tornei algo irreal na mente, eu tornei real e projetei para fora. Então, na verdade, eu tornei real na minha mente essas limitações, primeiramente. E o ego só segue, o corpo só segue, o corpo é a sombra, né? Daquilo que a gente tornou real na mente. Então, eu vi o pecado e o mal, a culpa e o medo na mente. Mas projetando essa escuridão, acredito que tudo está em volta de mim. Um problema do qual o meu corpo tem que ser salvo. Então, quando a gente tornou real o pecado e o mal, a culpa e o medo na mente, a gente projetou para fora e aí surgiu o mundo disso, surgiu nossos corpos disso. Então, o mundo e os nossos corpos são a sombra do que a gente tornou real na mente, que é o pecado, o mal, a culpa e o medo. Então, é por isso que eu preciso de um plano de defesa para me proteger da ameaça externa. Em vez de me voltar para a questão real, lá na mente, que permanece oculta, por que eu escolhi a culpa do ego para início de conversa? Não verás a mente como algo separado das condições do corpo e imporás a ele, ao corpo, toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, à parte das outras mentes e separada de sua fonte. Então, o pensamento na minha mente de que me separei de Deus e, portanto, sou pecador, culpado, frágil e vulnerável, é projetado e visto no meu corpo, que se torna como a minha mente, da qual eu não me lembro mais. Sim, porque a gente fez o mundo e esse mundo de corpos, né, como uma projeção do conteúdo da mente, mas ao mesmo tempo eu esqueci que eu fiz. Eu não me lembro mais. Tudo que vejo e conheço agora está do lado de fora. Consequentemente, os pensamentos na minha mente são os mesmos pensamentos no meu cérebro. Exceto que, ao invés de existirem dentro de mim, os vejo vindo de um mundo no qual nasci. O mundo se torna realidade, um fato que afirma que sou separado de todos os outros. Um fato que é uma sombra do pensamento que diz que eu me separei da minha fonte e existo independente e livre. A culpa que dolorosamente se segue a esse pensamento pecaminoso é colocada no corpo, que sente a dor, mas não conhece sua fonte. É por isso que Jesus nos diz em uma passagem familiar que o corpo não é o problema. Essa passagem do capítulo 28. De fato, não faz sentido tornar algo que é incapaz de ver responsável pelo que é visto e culpá-lo pelos sons dos quais tu não gostas, apesar do corpo não poder ouvir. Ele não sofre pela punição que lhe impões porque não tem sentimentos. Ele se comporta como tu queres, mas nunca faz a escolha. Ele não nasce, não morre. Ele não pode fazer outra coisa senão seguir sem objetivo o caminho no qual foi colocado. Tu o envias adiante para buscar a separação e ser separado. E então o odeias. Não pelo que ele é, mas pelo uso que tens feito dele. Ele vê e age por ti,
Quem é esse ti? É o tomador de decisões. E ele é frágil e pequeno pelo teu desejo. Tu o odeias. No entanto, pensas que ele é o teu ser e que sem ele, o teu ser perder-se-ia. Deixa eu voltar aqui, gente, só um pouquinho para eu de novo me organizar, que eu não me organizei antecipadamente para ver quantas páginas a gente vai fazer nessa segunda página, tá? Nessa segunda parte. Pronto, vamos ver. Tá bom, me achei. Perdão por fazer vocês esperarem, mas vamos lá. E vou fazer vocês esperarem no YouTube também, porque com essas aulas longas eu não tô conseguindo editar, né, gente? É um tempo que se vai. Então, essa passagem, né? O professor Kenneth comenta aqui essa passagem da lição 28, que Jesus fala que o corpo não é nada, que ele não sente, que ele não nasce, que ele não morre, né? Apenas segue a orientação da mente equivocada que o fez, que o projetou, né? E o professor Ken fala que essa passagem penetrante estabelece tão claramente quanto possível a insanidade de se focalizar no corpo, tanto como fonte de prazer quanto de dor, como um objeto de reverência ou de desgosto. Quando é o poder da mente tomadora de decisões que é o verdadeiro problema, assim como a solução também. A defesa é apenas justificada quando é compreendida como uma vigilância contra a nossa escolha pelo ego. Esses são os pensamentos que precisam de cura, então, né? Porque a gente está impondo ao corpo toda a dor que vem da concepção da mente como limitada e frágil, né? Então, esses são os pensamentos que precisam de cura. E o corpo responderá com saúde quando tiverem sido corrigidos e substituídos pela verdade. Essa é a única defesa real do corpo. Mas é aqui que procuras a sua defesa? O problema, mais uma vez, é que você nega a culpa na mente e projeta no corpo, que então parece ficar doente. A gente tanto nega a culpa, como parece que a gente esqueceu que a culpa está lá, que a culpa segue lá. E a gente projetou no corpo achando que a gente ia esquecer dessa culpa que a gente carrega na mente, mas ela continua lá. Então, mais uma vez, é que você nega a culpa que está na mente, a projeta no corpo, que então parece ficar doente. No entanto, a doença não é o sintoma, mas é a sombra da culpa na mente. Isso significa que se a sua mente é curada, a culpa se vai. Você não fica doente, não importando como o seu corpo pareça estar. O seu corpo pode até parecer doente, mas você não fica doente.
Vocês conseguem captar um fragmento, como é que Jesus gosta muito de dizer? Um reflexo do que isso significa? Assim Jesus nos previne: nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. E assim, Jesus também nos fala, em alguma parte que eu não sei qual é, o quanto esse aparato sensório do corpo nos cega também. Porque se a mente é curada, você não fica doente, não importando como seu corpo parece estar. Você não dá mais realidade para esse aparato sensório, para esse aparelho sensório de ouvidos, olhos, né? Perceber a forma do corpo não é ver, pois você vê apenas o que o ego lhe diz para ver. E isso cega. Julgar a doença de acordo com os sintomas físicos é um exemplo de não ver, pois a doença é a crença na realidade da culpa, junto com os concomitantes pensamentos de fraqueza e vulnerabilidade. Se a sua mente é saudável, o corpo tem que ser saudável. Entre parênteses, né? Já que ele tampouco existe, mas se a mente é saudável, o corpo segue, né? Apesar das aparências em contrário, pois o corpo não estava doente para início de conversa. Ele simplesmente obedeceu aos ditames da mente. A confusão sobre a conexão causal entre a mente e o corpo é uma confusão comum entre os estudantes do curso. E o leitor pode se recordar dessa discussão logo no início do texto, lá no capítulo 2. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorreram. O equívoco ocorre na mente, não no corpo. Então é na mente que tem que ser corrigido. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Esse ponto é sustentado por uma passagem posterior do texto, mais uma vez esclarecendo a confusão na compreensão de que a mente é a fonte da doença. Como já vimos em outro contexto, como o nada, o corpo, como pode ficar doente? Como o nada que é, né? E tá aqui essa passagem do capítulo 28 que diz assim: assim o corpo é curado pelos milagres, porque eles mostram que foi a mente que fez a doença e empregou o corpo como uma vítima ou efeito do que fez. Entretanto, meia lição não ensinará o todo. O milagre será inútil se aprenderem somente que o corpo pode ser curado, pois não é essa a lição que ele foi enviado a ensinar. A lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente.
projeção da culpa da mente para fora nada causou e não teve quaisquer efeitos. Em resumo, o problema é tentar corrigir o nosso problema no nível do corpo, em vez de direcionar nossa atenção para a sua fonte. A decisão contínua da mente de se identificar com o ego. Essa decisão é a doença. E mudar a decisão é a cura. Na verdade, mudar a decisão na mente é a única defesa real do corpo. Mais uma vez. Na verdade, mudar a decisão na mente é a única defesa real do corpo. Tu lhe ofereces, vamos voltar para a lição, gente, que até agora a gente estava falando, trazendo partes do texto para dentro da lição e os comentários do professor Kevin. Então, são sempre os pensamentos que precisam de cura, né? Essa é a única defesa real para o corpo. Mas é aqui que procuras a sua defesa? Jesus pergunta, né? Tu lhe ofereces um tipo de proteção no qual ele não ganha nenhum benefício. Apenas acrescenta a aflição da tua mente. Então, tu lhe ofereces um tipo de proteção para o corpo, né? Tentando resolver no corpo. Ele não ganha nenhum benefício tentando resolver a doença no corpo. Apenas acrescenta a aflição da tua mente. Então, quanto mais buscamos proteger o corpo, mais reforçamos e escondemos a culpa em nossas mentes. A culpa é a fonte da nossa aflição. E se não for percebida, a aflição vai continuar. Lembre-se dessa linha do capítulo 27. De uma coisa estava certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava. A gente já viu essa parte também, né, em outra lição, e realmente, se não fosse Jesus nos trazer que o único problema de tudo é a gente ter dado realidade para a culpa na mente. A gente nem sonhava que a gente carregava esse tipo de culpa. A gente atrelava a culpa a outras coisas aqui do mundo. Culpa porque disse, culpa porque não disse, culpa porque fiz, porque não fiz. Coisas aqui do mundo, né? Nunca a gente ia pensar que isso aqui era só sombra. Essas culpinhas aqui eram só sombras da culpa original que a gente carrega na mente, de acreditar na ideia de pecado e culpa e medo. Nós com frequência temos a ilusão de termos cuidado de um problema externamente, pensando que tudo está maravilhoso. Deus está no seu céu e tudo está certo com o mundo. No entanto, tudo que aconteceu foi que a culpa na mente permaneceu não percebida e, portanto, apodreceu e foi projetada. Assim fazemos mais e mais problemas, quer seja no corpo, no meu, no seu ou em outra coisa qualquer. E aí Jesus diz que ao proteger o corpo, não curas, apenas eliminas a esperança da cura, pois falhas em ver aonde a esperança tem que estar para ser significativa. E essa é uma linha muito importante a qual Jesus volta no final da lição. Sempre que nos voltamos para um problema externo, em nosso mundo pessoal ou no mundo como um todo, não podemos curar coisa alguma. Na verdade, fazemos o oposto exato,
por destruirmos a verdadeira esperança de cura, a parte tomadora de decisões de nossas mentes, a fonte do problema e da solução. Uma vez que o problema é termos escolhido contra o amor de Deus, a esperança está apenas em voltar ao tomador de decisões e escolher outra vez, dizendo: eu cometi um equívoco por escolher o ego, um falso professor que não fala a verdade. O verdadeiro professor é o Espírito Santo e é a sua mensagem de expiação que quero ouvir. Sua mensagem de expiação, sua mensagem de correção, de perdão. Em outras palavras, quando nos focalizamos no corpo, tanto como sendo o problema, quanto sendo a resposta, nós negamos a mente. A única coisa que pode nos salvar. A gente nega a única coisa que pode nos salvar. Não Jesus, o Espírito Santo, Deus ou um curso em milagres. Só nós podemos nos salvar quando escolhemos a ajuda de Jesus ou a ajuda do Espírito Santo. E a gente não pode se salvar se a gente escolher contra esse pedido de ajuda que tem que vir de nós, do nosso tomador de decisões. Portanto, o ponto de partida é escolher um professor diferente. Isso a gente já viu, né? O papel de Jesus é nos lembrar desse poder em nossas mentes. Como ele fez com Ellen nessas primeiras semanas de transcrição, né? As primeiras semanas de transcrição. Porque é ali do capítulo 2, ó. E Jesus falou para Ellen isso. Eu dificilmente poderia ajudar-te se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito desse curso. E aqui então o professor Ken diz que a próxima sessão da lição trata especificamente de planejar. E Jesus não quer dizer que temos que desistir de fazer planos para o futuro. É óbvio, por exemplo, que nossa fundação não poderia ter um programa de ensino se não fizéssemos planos para o futuro. Sim, ele tá, porque a fundação a Fundação para a Paz Interior, né? Que é essa fundação toda que o professor Kenneth criou para ensinar o curso. Então, é claro que Jesus não está dizendo que é para a gente largar tudo, não planejar mais nada, né? Mas eu sei, ele vai dizer ali, como já disse anteriormente, que é para a gente não fazer mais nada sem ele, não é para planejar mais nada sem ele. E é isso que o professor Kenneth está dizendo ali, né? Que é óbvio que a Fundação para a Paz Interior não poderia ter um programa de ensino se não fosse planejado. Como vai planejar um plano de ensino? Tem que ter, né? Ele quer dizer não fazer planos por conta própria. Isso ele já disse nessa mesma lição, na primeira parte da lição lá. No outro vídeo da primeira parte, se você não viu ainda, vou te pedir novamente para assistir primeiro a primeira parte. Depois você volta aqui na segunda parte, tá bom? A seção importante acima mencionada, eu não preciso fazer nada, afirma o mesmo ponto. Essa parte é do capítulo 18, gente, seção 7. Não sei se vocês já leram, vale a pena. Eu não preciso fazer nada, é essa seção 7 do capítulo 18. Lá Jesus não quer dizer isso literalmente. E a Ellen, obviamente, né, na época da transcrição do curso, estava engajada em uma grande quantidade de fazer quando transcreveu o seu curso, né? Curso de Jesus. Mais uma vez, não devemos fazer nada por conta própria. Não é que não é para fazer nada, é para não fazer nada por conta própria.
ainda mais especificamente, quando fazemos planos ou nos comportamos de qualquer maneira, é porque definimos o problema por nós mesmos e, portanto, pensamos que conhecemos a solução. Quem não diz assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu não tenho que fazer, eu sempre sei. O ego sempre sabe, só que não. Hashtag só que não. Nós com frequência pedimos ajuda ao Espírito Santo para resolver um problema que primeiro estabelecemos como real. Esse problema realmente existe. Vou ter que pedir ajuda para o Espírito Santo para resolver esse problema. Já tornei real o problema. Então, a gente já definiu. Inclusive, a gente já definiu até qual que é a solução. A gente só quer é que o Espírito Santo solucione conforme a gente quer que seja solucionado. O famoso controle, né? A razão pela qual não precisamos fazer nada é que não existe problema a ser resolvido. O que requer solução é acreditar que existe um problema do qual precisamos nos salvar. É deixar de acreditar que existe um problema do qual precisamos nos salvar. Essa é a solução que se requer. O único problema é porque iríamos escolher um professor que iria nos dizer isso. Portanto, uma vez que a escolha equivocada é o problema, a correção é simplesmente escolher o professor certo. Porque o ego vai dizer que tu está metido numa enrascada, meu filho, que não tem saída, que não tem pra onde ir, que não tem solução. Como eu dizia antigamente, só morrendo e nascendo de novo. Então o único problema é por que eu vou escolher um professor que me diga que eu não tenho problema. Não, eu quero dar a realidade pro problema. Eu quero alguém que confirme esse problema, reafirme que eu realmente tô com um problemão. E o especialismo tá muito escondidinho nisso aí também, né? A gente querer chamar atenção e ver ganhos. A gente pode até ser inconsciente, mas a gente vê ganhos em tornar esses problemas reais. Portanto, uma vez que a escolha equivocada é o problema, a correção é simplesmente escolher o professor certo. Simples assim. É por isso que Jesus nos impele a não fazermos nada sem Ele. E o motivo pelo qual a mente curada não faz planos, pois estaríamos planejando resolver um problema que não existe, isso não é coisa de mente curada. Planejando resolver um problema que não existe, concorda que isso é coisa de gente doente, de quem não tá com a mente boa, né? Tá enxergando coisa onde não existe. Uma cortina de fumaça para esconder o problema real de termos escolhido de forma errada. Para repetir mais uma vez, Jesus não está dizendo que não deveríamos fazer coisas no mundo. Senão a gente não ia ter nem esse livro nas nossas mãos, mais uma vez repetindo o que o professor Kennedy falou. Precisaram de planejamento para fazer a Fundação for Inner Peace, né? Para a paz interior, a Fundação para a Paz no Interior. Precisou um planejamento para Ellen fazer toda a transcrição desse livro? Não é isso que Jesus está dizendo, que a gente não tem que fazer coisas aqui. Uma das coisas mais importantes de que qualquer estudante de um curso em milagres precisa se lembrar é de ser normal. De parecer ser normal, né? Porque aqui ninguém é normal. Ai, gente, agora vou dizer que a Ana tá fazendo
live lá dizendo que é todo mundo louco. Não fui eu que disse isso não, hein? Eu tô só repetindo o que já foi dito em outras lições, tanto por Jesus e reforçada pelo professor Ken. Eu sou inocente, o culpado são eles, tá? A lição 155 diz que você deveria parecer com todas as outras pessoas. A única diferença sendo que você sorri mais frequentemente. Você iria comer, beber, se vestir, ter apólices de seguro, como todos os outros, fazendo o que os outros fazem, mas de forma diferente, porque você age como um professor diferente. Sorrindo mais frequentemente, porque Jesus só sorri. O ego sorri apenas quando quer algo, o que significa que seu sorriso reflete o assassinato. Lembre-se dessa forte declaração do texto. O que não é amor é assassinato. E Jesus volta aqui na lição dizendo que a mente curada não faz planos. A mente curada executa os planos que recebe ouvindo a sabedoria, com S maiúsculo, que não lhe é própria. Muitos estudantes do curso pensam que seguem esse princípio, pois perguntam tudo a Jesus. No entanto, eles, sem saber, caem na armadilha do ego porque fazem a ele sua pergunta e, portanto, só podem receber uma resposta nos seus termos. Olha o que eu estava falando antes, né? A gente tornou o problema real, a gente até já estabeleceu como que ele precisa ser resolvido, então a gente chama Jesus e o Espírito Santo para dentro do sonho e a gente quer que as coisas sejam resolvidas dentro dos nossos termos. Então a gente de verdade não está ouvindo a sabedoria que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus. Mas a gente está esperando receber uma resposta nos nossos termos, nos termos do ego. Então, o próprio fato de pedirem algo específico, como por exemplo, cura física, um lugar para estacionar. Quem não faz? Quem não faz isso? Ai, meu Jesus! Um lugar para estacionar, dinheiro, um relacionamento. Limita a resposta que recebe. E a arrogância de pensar que eles conhecem o problema. E então exigir que Jesus o resolva para eles. É por isso que ele nos previne contra pedirmos o específico, como nessa passagem revisitada. É da Canção da Oração. O segredo da oração verdadeira é esquecer das coisas que pensas que precisas. E pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Tipo, dar realidade para o pecado e depois querer perdoar o pecado. Mas lembra, a gente já viu sobre o pecado? Na verdade, se o pecado realmente tivesse existido, ele é impossível, o pecado não pode existir. Mas se ele realmente tivesse existido, pecado é algo lá que a gente entende com o sistema de pensamento do ego que não pode ser perdoado. Da mesma forma, na oração, passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vês, e entrega-as nas mãos de Deus. Lá, não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor a não ser o dele. Lá, nesse lugar que a gente entrega para Deus, não é com o pensamento de estou certo e Jesus errado, eu é que sei o que é melhor para mim. Não pode ser assim.
O que poderia ser a sua resposta, a resposta de Deus, exceto que te lembres dele? Essa parte é muito linda. O que mais que a gente poderia pedir se não se lembrar de Deus? E nos lembrando de Deus, nós vamos nos lembrar de quem nós somos. E quem precisaria pedir alguma coisa no momento em que a gente voltar à nossa consciência do nosso verdadeiro ser? Quem precisa mendigar e pedir algo? Pedir? Não faz sentido. Por isso que ele diz pra gente não pedir nada específico. Então, o que poderia ser a sua resposta, a resposta de Deus para nós, exceto que te lembres dele? Isso pode ser negociado a favor de um conselho sem importância, sobre um problema que tem a duração de um instante? Porque um problema ilusório tem a duração de um instante. Só no momento da gente pensar equivocadamente que existe um problema e no mesmo instante reconhecer que ele é uma ilusão. É só uma duração de um instante, né? Então Deus só responde a favor da eternidade e não em um instantezinho, que seria o que a gente pensa que é a ajuda dele para resolver um problema. Mas, ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nisso. Então, exatamente, todas as pequenas respostas estão contidas em a gente se lembrar de Deus e lembrar de quem a gente é. Pedir a Jesus ajuda específica não é pecaminoso, não é pecado, mas realmente limita a sua resposta. Como Jesus avisou a Ellen nessa mensagem logo antes dele começar a transcrever a canção da oração. E nós repetimos seu ponto central aqui, o que reafirma o que viria no que agora é o panfleto. Tá. Ele está identificando, né, dentro do livro em que parte que tá bom? Então Jesus disse, essa parte é a ausência de felicidade. Qualquer pergunta específica envolve um grande número de presunções que inevitavelmente limitam a resposta. Uma pergunta específica é realmente uma decisão sobre o tipo de resposta que é aceitável. O propósito das palavras é limitar, e limitando, cria uma vasta área de experiência mais manejável. Mas isso significa manejável por você. Para muitos aspectos da vida, nesse mundo, isso é necessário. Mas não para pedir, porque Deus não usa palavras e não responde em palavras. Ele só pode falar ao Cristo em você, que traduz, né? Cristo em nós traduz a resposta de Deus em qualquer linguagem que você possa entender e aceitar. Respostas não estão por sua conta. Qualquer limite que você coloca nelas interfere com o ato de ouvir. A voz de Deus é silente e fala em silêncio. Isso significa que você não coloca frases na pergunta e não restringe a resposta. O único pedido real é a resposta de Deus. Isso precisa da humildade da confiança, não da arrogância da falsa certeza. Então, o único pedido real é a resposta de Deus. A verdadeira pergunta, então, que faz sentido, na verdade, já é a resposta de Deus. Então, quer dizer, Deus deu a resposta primeiro e então a gente fez a pergunta?
Ai, gente, não sei, mas me veio isso, sabe? Todas as outras perguntas que a gente faz não tem sentido. É assim, então, é a resposta porque não deveríamos fazer planos. Nós não sabemos o que precisamos, sem falar no que precisamos planejar. Assim, planejar o específico é o mesmo erro que pedir o específico. Nossas energias e esforços são muito melhor situados em pedir ajuda para perdoar, pois isso e só isso vai remover as barreiras à nossa escuta da voz de amor, cuja sabedoria gentilmente nos guia em nossas palavras e ações. A culpa é o problema, o perdão é a resposta. Nunca precisamos ser mais específicos do que isso. Deixa eu me organizar aqui de novo. Espera até que seja ensinado o que deve ser feito, Jesus nos diz na lição. Então, começa a fazê-lo. Isso presume que estamos escolhendo o Espírito Santo como nosso professor, o que significa que o Espírito Santo é quem nos instrui sobre a natureza do nosso problema. E logo no início do livro de exercícios, Jesus nos ensina que nunca estamos transtornados pela razão que imaginamos, lembra? Lá na lição 5. Em resposta ao que pensamos ser o problema. Desenvolvemos planos e defesas. E se formos bons estudantes do curso, trazemos o Espírito Santo para dentro, para se tornar parte do nosso plano, para cuidar dos transtornos causados pelo que nós decidimos e dos quais precisamos nos defender. Seu ensinamento real, no entanto, é o perdão, o desfazer dos nossos impedimentos para ouvir. Quando isso se vai, estamos livres para que nos seja ensinado o que dizer, o que fazer, aonde ir. Nosso foco, portanto, está apenas em trazer a escuridão das nossas ilusões à luz da verdade do Espírito Santo. E ele coloca essa passagem do capítulo 22 aqui. A extensão do perdão é a função do Espírito Santo. Deixa isso a Ele. Permite que a tua preocupação seja apenas a de dar ao Espírito Santo o que pode ser estendido. Não guarde segredos escuros que Ele não possa usar, mas oferece-lhe as dádivas diminutas que o Espírito Santo pode estender para sempre. Ele tomará cada uma e fará dela uma potente força em favor da paz. Ele não negará nenhuma bênção a ela, nem a limitará de forma alguma. Então aqui ele fala, da gente nunca ter segredos. Nunca ter segredos, nunca esconder nada, nem um pequeno incômodo, nada, nem de nós mesmos, nem do Espírito Santo. Aprendermos realmente com o nosso professor não é aprendermos o que deveríamos fazer, mas primeiro o que é o nosso problema e pedir ajuda para olhar para a situação de forma diferente. Olhando através dos olhos do Espírito Santo, percebemos que a situação, problemas, mágoas, dores, é parte do plano do ego para nos confundir em relação a onde o problema realmente está. Nossos planos nos levam ainda mais profundamente para o mundo de corpos. O plano do Espírito Santo ou de Jesus nos devolvem a mente. Esse processo é sucintamente resumido na seguinte passagem de um capítulo anterior do texto. É lá no capítulo 2, na verdade. Meu controle pode se encarregar de todas as coisas que não têm importância.
enquanto minha orientação pode dirigir tudo o que tem importância, se tu a escolheres assim. O medo não pode ser controlado por mim, mas pode ser autocontrolado. O medo me impede de te dar o meu controle. Dando nosso medo a Jesus, então, Ele pode controlá-lo. Isso liberta seu amor para fluir através de nossas mentes, gentilmente guiando nossos pensamentos, palavras e comportamento. Voltando na lição, a mente curada não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. É segura na certeza de que obstáculos não podem impedir o seu progresso em realizar qualquer uma das metas que servem ao plano maior estabelecido para o bem de todos. Então, eu sou adequado para cumprir o plano designado para minha mente quando deixo o Espírito Santo ser o meu professor e guia. O plano maior é a expiação, é a correção do equívoco, é o despertar, levado adiante por cada fragmento aparente da afiliação, praticar suas lições diárias de perdão, o que consiste de escolher um professor diferente de perdão. Na lição 134, lembra? Vimos como o ego nos ensina a perdoar por tornar o pecado real e depois ignorá-lo. Fazer de conta que está ignorando, né? Porque na verdade a gente não perdoa de verdade pelo sistema do ego. O verdadeiro professor do perdão nos ajuda a perceber que o problema que precisa de perdão está dentro de nossas mentes, porque nós o colocamos ali para manter nossa existência separada intacta. Eu sei que sou adequado para cumprir minha parte nesse plano, porque tenho um professor que vai me guiar a olhar para dentro em busca de ajuda para o problema, em vez de buscar para fora, né? O Espírito Santo é o grande princípio de correção, a expiação, pois ele desfaz o que nunca foi. De novo na lição, a mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos, mesmo sem poder saber qual o melhor resultado, quais os meios para consegui-los, ou como reconhecer o problema que o plano pretende solucionar. Mora aí também a fé, né? A fé verdadeira. Porque a mente curada está livre da crença que tem que fazer planos, ou presa em como aquilo qual vai ser o fechamento daquilo, né? A mente curada percebe que não sabe nada e é grata por não saber nada. Ela não presume arrogantemente que conhece o problema e, portanto, sua solução. Nós pensamos que sabemos como as pessoas deveriam responder aos seus problemas, quer seja alguém com quem vivemos ou trabalhamos, ou o próprio Jesus, porque pensamos que sabemos do que precisamos. No entanto, essa não é a mente curada, né? No entanto, isso é tudo um arranjo do ego para que, quando as pessoas não derem o que precisamos, nos sintamos justificados em ficar zangados. Assim, não queremos realmente ajuda enquanto nutrimos nossa individualidade. Entretanto, quando reconhecemos nosso equívoco e escolhemos o verdadeiro curador como nosso professor, um peso tremendo é erguido de cima de nós. Quanta liberação! Não precisamos mais nos preocupar com nada, porque percebemos que a preocupação em si mesma é uma defesa. Sendo uma preocupação sobre uma defesa ilusória, o corpo,
para um problema ilusório, a mente. A mente equivocada é uma ideia ilusória, inventada. Então, a mente não curada tem que fazer um uso equivocado do corpo nos seus planos até que reconheça que isso é assim. Mas, quando aceita isso como verdadeiro, então está curada e libera o corpo. Até aceitarmos que não sabemos nada e Jesus sabe tudo, vamos usar mal o corpo. Isso tem que ser assim, pois se eu me virar contra Jesus, vou me sentir culpado, pensando que sei melhor do que ele. A culpa, assim, é tão esmagadora que sou levado a projetá-la, vendo o meu problema no corpo, o seu ou no meu, e depois fazendo algo sobre isso, tentando resolver esse problema, né? Portanto, eu uso mal o corpo porque eu vejo como real, em vez de como uma defesa contra a culpa na minha mente, que primeiro tornei real. Tornando o corpo parte da realidade, portanto, ele se torna um problema sério e uma preocupação séria também, exigindo atenção e defesa. A escravidão do corpo, os planos que a mente não curada estabelece para salvar-se, tem que fazer o corpo adoecer. Os planos que a mente egóica não curada estabelece para si mesma são sempre uma expressão do perdão para destruir, vendo o problema em um corpo. Ela precisa tornar o corpo doente, porque uma mente não curada se voltou contra o Espírito Santo, deixando-o separado, pecador e culpado, o que é a doença. Uma vez doente, a mente não tem outro recurso além de projetar a culpa, dessa forma dando ao corpo os sintomas físicos e psicológicos que chamamos de doença. Mais uma vez, a verdadeira doença está na mente, mas é experienciada no corpo devido à necessidade do ego de escapar da doença da culpa. Dessa forma, protegendo a mente de qualquer possibilidade de mudança. A mente não curada não está livre para ser o meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos seus serviços por pouco tempo. Então, o plano é a expiação e o perdão é o meio pelo qual cumprimos nossa parte nela. Nossa parte na expiação, né? É o perdão verdadeiro. Isso tem a ver apenas com uma mudança da mente ou de professores e nada a ver com comportamento. Assim, não tem nada a ver com curso em milagres, como um livro que tem que ser ensinado ou pregado. Nossa parte no plano da expiação é simplesmente pedir ajuda a Jesus para perdoarmos nossos relacionamentos especiais. Nesta capacidade, a saúde é assegurada. Então, de novo, vou repetir a última passagem da lição para essa aqui não ficar perdida. Ela, a mente não curada, não está livre para ser o meio de ajudar em um plano que excede em muito a sua própria proteção e que precisa dos seus serviços por pouco tempo. Nessa capacidade, a saúde é assegurada. Então, sem a culpa na minha mente, sei que não sou um corpo. Portanto, como poderia ficar doente? A cura do corpo vem de reconhecer que eu não sou um corpo. Eu não posso ficar bem ou doente. E isso é verdadeiro, não importando a aparência do corpo.
Mais uma vez, nessa capacidade a saúde é assegurada, pois tudo o que a mente emprega para isso funcionará perfeitamente, com a força que lhe foi dada e não pode falhar. Então, se a gente reconhecer que a fonte do problema está na mente, e a gente se voltar para a mente, para ser solucionado na mente, essa cura não pode falhar. É isso que Jesus nos diz aqui. Então, quando o meu corpo serve sob a orientação do Espírito Santo, não pode deixar de funcionar perfeitamente, não importando o seu estado, não importando o que pareça acontecer lá no corpo. Acho que a gente já viu, assim, não sei se vocês já viram, mas eu acho que sim, acho que a gente já tem algumas experiências de ver pessoas, sei lá, que não tem uma perna, que não tem um braço, que tem algum problema de saúde, mas tu olha para essa pessoa, parece que ela não tá nem aí, que não tem significado nenhum, tá faltando uma perna, tá faltando um braço, tá? A gente tem exemplos, eu acho, de algumas pessoas que a gente pode... Tenta lembrar aí. Assim, nunca podemos julgar o que está na mente de alguém pelo que observamos no corpo. Se nós observarmos algo que pensamos ser importante, já estamos insanos e distorcendo a verdade. Se nós observarmos algo num corpo, que pensamos ser importante, já estamos insanos e distorcendo a verdade. Portanto, qualquer coisa que concluamos será um equívoco. O mundo não pode ser compreendido exceto do ponto de amor em nossas mentes, no qual não existe julgamento ou necessidade de entender nada nem ninguém. Nós percebemos que todas as pessoas são insanas, o que significa que todas são doentes, não importando suas personalidades ou corpos. Tá todo mundo louco. É suficiente que saibamos que sem culpa na mente, o corpo vai expressar amor sem esforço, em qualquer forma que for necessária. A seguinte passagem, já citada, é talvez a melhor instrução num curso em milagres sobre não cometermos o erro de olharmos para a forma para entendermos o conteúdo. Quando alguém se identifica com o pensamento da expiação, esse equívoco nunca pode acontecer. Julgamento é realmente um subtítulo esfarrapado para a visão, que não aceita a comparação como um meio de abordar o Filho de Deus. Assim, Jesus nos incita a tratarmos uns aos outros com o amor que merecemos, cuja própria natureza só pode reduzir o medo, não exacerbá-lo. Aqui está essa maravilhosa passagem que é do capítulo 2, que Jesus diz que o valor da expiação, da correção, não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usado de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Vamos de novo lá, então. O valor da expiação, da correção, do perdão, é tudo a mesma coisa? Não está na maneira na qual é expressa. De fato, se é usado de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for mais útil para quem está recebendo, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo.
Então, como a gente recebe os milagres é do jeito que a gente mais aceita, que a gente mais pode compreender o milagre sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do que ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Caramba, que incrível essa passagem, gente! Mais uma vez, é lá do iniciozinho, né? Para quem já tá mais adiante no livro texto, assim, que nem eu que já tô mais adiante, então aqueles primeiros a gente esquece muito, né? É no capítulo 2, na seção 4. Quem quiser voltar nessa passagem. Talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas e todos foram feitos para realizar esse propósito. Em nosso mundo, não parece que a maior parte do que fazemos cai na categoria de planos auto-iniciados que são apenas defesas. Não parece. No entanto, isso fica claro quando entendemos que tudo o que fazemos serve ao propósito de tornar o mundo e o corpo reais, refletindo o propósito subjacente do ego de negar a presença da culpa em nossas mentes, que já negou a presença da expiação. Então aqui, mais uma vez, talvez não seja fácil perceber que planos iniciados por nós mesmos não passam de defesas e todos foram feitos para realizar esse propósito. São o meio, né? Esses planos iniciados por nós mesmos são o meio pelo qual a mente assustada quer empreender a sua própria proteção ao custo da verdade. Isso não é difícil de reconhecer em algumas das formas que toma o auto-engano, em que a negação da realidade é bem óbvia. No entanto, fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. A gente está sempre fazendo plano por conta própria. Para repetir, Jesus não está falando sobre planejar, mas sobre planos auto-iniciados. Planejar em e por si mesmo é uma parte natural de viver nesse mundo, e como o corpo em si é neutro, servindo ao propósito do ego ou do Espírito Santo. O problema, portanto, não é planejar, nem a condição do corpo, mas o propósito do ego que é servido por tal planejamento. Uma vez que o problema foi identificado, a correção é fácil e sem esforço. Mais uma parte da lição, que Jesus diz que a mente engajada em fazer planos para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Por que a gente planeja? Com certeza é para estabelecer um controle sobre os acontecimentos futuros. Ela não pensa que as suas necessidades serão providas, a menos que faça as suas próprias provisões. O tempo vem a ser uma ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado e pela experiência obtida em eventos passados e em crenças anteriores. Então, por que a gente está sempre repetindo os mesmos erros? Aí depois a gente não sabe por quê. A gente está sempre se baseando no passado. E engana-se quem pensa que, não, eu aprendo com as experiências passadas, o que não deu certo eu jogo fora, só pego o que deu certo. E isso daí me cheira muito a cortina de fumaça, né? Ela não vê o presente. A mente é engajada em fazer planos para si mesma. Ela não vê o presente, pois repousa sobre a ideia de que o passado ensinou o suficiente para deixá-la dirigir o seu curso futuro. Então,
Isso resume a experiência de todos no mundo. Vivemos nossas vidas no presente do ego, planejando o futuro. Vivemos o presente planejando o futuro. É isso que a gente nunca vive no aqui e agora mesmo, né? E ainda por cima baseadas em nossas experiências no passado. Nosso planejamento nunca é baseado em uma decisão que tomamos no presente verdadeiro, o instante santo, no qual escolhemos Jesus em vez do ego. Na verdade, tudo que fazemos é baseado no passado. E o que é o passado? A crença no pecado. Por exemplo, eu não gosto de você hoje por causa do que você me disse ontem. Se o tempo é uma ilusão, no entanto, o que ontem tem a ver com qualquer coisa? Nada. A menos que eu queira uma desculpa para odiá-lo hoje, porque esse ódio me impede de olhar para o ódio a mim mesmo. Caramba. O passado, assim, se torna uma forma de justificar minha decisão no presente. Odiar você. Além disso, se eu quiser provar que a vulnerabilidade do meu corpo não é minha culpa, preciso apenas olhar para o passado, o que me diz que todos morrem nesse mundo de acordo com as leis, além do nosso controle. Eu, portanto, tenho que fazer provisões para a minha morte, ou morte dos meus seres amados. Tudo isso baseado na percepção passada. A necessidade subjacente, servida por esse sistema de pensamento, é preservar a minha culpa, vendo-a em outra pessoa. Como expliquei antes, o professor Kenneth diz: uma forma de entender o mundo do tempo, passado, presente e futuro. Lembra que eu estava dizendo que a gente precisa ler o livro Tempo, uma vasta ilusão, do professor Ken, e agora ele vai colocar um pouquinho aqui pra gente. De novo, porque ele já tinha explicado isso. Uma forma de entender o mundo do tempo, passado, presente e futuro, é vê-lo como uma sombra do mundo interno de pecado, culpa e medo. Pecado passado, culpa presente, medo futuro. Quando esses pensamentos são projetados da mente, fazem surgir um mundo de tempo que diz: eu pequei contra Deus no passado, sou culpado no presente pelo que fiz e mereço a punição que temo que virá no futuro. Mereço a punição que temo que virá no futuro. Isso significa que o pecado, culpa e medo, passado, presente e futuro, são unidos e você não pode ter um sem o outro. Falamos deles como se fossem dinâmicas separadas ou pensamentos distintos, mas eles são interligados em uma única unidade de separação e ódio. Na verdade, tudo que eu faço, penso, sinto ou planejo é baseado no passado. No entanto, se eu agir com Jesus, não estarei mais separado dele e, portanto, não sou separado do amor de Deus. Sem separação não pode haver sistema de pensamento de ódio e nenhum mundo temporal. Portanto, com Jesus como meu professor, meu futuro planejamento não é espiar pelos pecados passados, dessa forma tentando evitar uma catástrofe inevitável que eu sei que é minha punição inevitável. Em vez disso, meu planejamento vem do amor e eu não preciso fazer nada além de seguir sua gentil orientação. Ai, mais e mais liberação, né? Uma lição dessa só podia trazer muita liberação pra gente, muita cura pra nossa mente.
mais uma passagem da lição e a gente já vai terminando aqui essa segunda parte, tá, meus queridos? A mente que planeja está assim, Jesus falando, tá? É a parte da lição. A mente que planeja está assim, recusando-se a permitir a mudança. Aquilo que aprendeu antes vem a ser a base para as suas metas futuras. Então, como uma mente não curada que planeja, não permito a mudança porque quero que a separação seja real, mas em outra pessoa. Nem quero qualquer mudança real no mundo, pois isso iria refletir uma mudança na minha mente. E eu quero que minha decisão original pelo ego continue. Assim, Jesus nos ensina sobre nosso medo de mudanças. Capítulo 4. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento, assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Caramba, gente do céu. Capítulo 4, seção 1, para quem quiser ir para o texto e ver mais a fundo isso aí. Então, o medo básico do ego é o de que o filho mude sua mente. Perceba que cometeu um erro por escolher o ego. Mude sua decisão e escolha o Espírito Santo. Essa é a mudança que o ego nunca quer que façamos. E o motivo pelo qual ele reforça o mundo de pecado, culpa e medo como uma presença corporal fora da mente, um problema que precisa ser desfeito através do planejamento e defesa. Mudar nossas percepções de vitimação, portanto, nunca pode acontecer, pois isso iria colocar nossos pés ao longo do caminho da mudança, que em última instância acaba com o ser egóico com o qual nos identificamos. É isso, meus queridos. Finalizamos então essa segunda parte da lição 135. Se me defendo, sou atacado. Está bem profunda. O professor Ken está trazendo muito material do livro texto para costurar aqui no meio da lição. E está nos permitindo realmente muita liberação, muito aprendizado. Espero que vocês tenham estado entregues aqui, todos nós, porque uma mente curada cura todas as outras. E hoje ainda, em breve, eu vou estar gravando a terceira parte dessa lição, tá bem? Fiquem com Deus, continuem no treino, continuem com Jesus e Espírito Santo, com as mãos livres e a mente aberta, tá bem? Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.